Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje testaremos outro produto que recebi, um SSD da fabricante Acer, que foi a primeira vez que me encaminhou um SSD para teste. No caso do vídeo de hoje, estarei testando um novo modelo que eles lançaram no mercado, o FA200, o qual é fabricado pela fabricante BeWin, que também fabrica SSDs, tanto para a Acer quanto para outra fabricante bem grande no mercado, a HP. Vamos para a vinheta e depois vamos para o vídeo. Vendo um pouco de suas especificações, podemos observar que ele vem no formato M.2, com barramento de 64 GB, ou seja, ele possui 4 linhas do tipo PCI Express 4.0 e já vem com o protocolo NVMe 2.0 e capacidades que variam desde 500 GB até 4 TB. No caso, até o presente momento dessa análise, do SSD de 2 TB, o seu preço fica aproximadamente de $99. Entretanto, ele não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Com o passar do tempo, ele deve chegar aqui sim. Eu acredito que um preço que talvez ele chegue aqui seja por volta de uns R$800 ou próximo disso. Mas, por enquanto, para quem quiser fazer a compra deste SSD, seria possível encontrá-lo apenas nos Estados Unidos. Vendo um pouco do hardware deste SSD, vemos que o controlador empregado nele é o Maxiotech MAP1602, também apelidado como Falcon Light. Ele não tem DRAM cache, pois trata-se de um controlador DRAM-less, mas ele aloca 40 MB como HMB. As NANDs que ele utiliza no caso são as novas NANDs YMTC, porém do tipo QLC, mais conhecidas como X36070, que são NANDs de 232 camadas do tipo QLC, como eu havia comentado. Ele possui velocidades de até 7.200 MB por segundo de leitura e 6.200 de escrita, enquanto suas velocidades aleatórias são de 1 milhão de OPS em sua leitura aleatória e 800.000 na sua escrita. Ele não oferece criptografia, tem um TBW razoável de 1000 TB, ou seja, 1 petabyte, e tem um MTBF, que é o tempo médio entre falha de 1.5 milhões de horas, o que é bem interessante. E tem uma garantia de 5 anos coberto pela Acer. Um ponto positivo também é que a Acer oferece um bundle de software com a Acronis, que é aquela programa utilizada para fazer clonagem de discos e fazer outros gerenciamentos de armazenamentos no seu computador. Infelizmente, a Acer não oferece, no caso, um software para fazer atualizações de firmware e gerenciamento próprio dessa própria fabricante, fazendo com que você necessite utilizar softwares de terceiros. Mas é isso. Vendo um pouco agora de como o produto vem, vemos que a sua embalagem ele vem nas duas cores principais, que é o verde e o branco, onde na sua parte frontal temos uma imagem ilustrativa do SSD contendo apenas a sua capacidade e contendo também o tempo de garantia e alguns selos do fabricante. Já na sua parte traseira, temos mais algumas breves informações e descrições do próprio SSD. Vemos que o SSD ele vem na parte frontal e possui um fino adesivo na cor verde, que na prática eu não sei se ele vai ajudar muito na dissipação de calor. A gente verá apenas isso no decorrer da análise. Já na sua parte traseira, vemos que não há componentes na parte traseira, o que é legal de se ver. Só tem apenas um adesivo de papel contendo breves informações do produto. E como vemos agora em suas fotos do seu PCB, vemos que ele possui apenas componentes na parte frontal do PCB, não tendo nada na parte traseira, aonde na parte frontal temos o seu controlador, o seu PMIC, junto de alguns outros load switches e mais 4 módulos NAND flashes. A respeito do seu controlador, ele é aquele controlador que já encontramos em diversos SSDs por aqui, o famoso Maxiotech MAP1602A, que é um controlador com arquitetura ISA-ARM de 32 bits, onde possui 4 núcleos do tipo Cortex-R5 com um processo de fabricação de 12 nanômetros desenvolvido pela TSMC. Esse controlador ele é muito utilizado em SSDs hoje com custo mais reduzido, porém de alta performance, batendo de frente com outros controladores de fabricantes de terceiros, como Phison e Silicon Motion.
Um ponto legal desse controlador é que, embora ele tenha apenas 4 canais de comunicação, o que é pouco para necessidade topo de linha, ele tem uma vantagem que o seu canal de comunicação suporta um barramento de até 2.400 megatransfers por segundo, que é um diferencial, pois, se não contarmos essa nova leva de SSDs com esse controlador, antigamente vimos controladores de 8 canais, por exemplo, com velocidade de barramento de até 1.200 ou 1.600 megatransfers por segundo. Era o suficiente para saturar o barramento do PCI Express 4.0, mas tendo um barramento de NAND por cada canal maior e menos canais, diminui o consumo elétrico e aumenta a eficiência dos SSDs, o que é um ponto legal. E esse controlador possui um suporte até 16 DIEs utilizando interleaving, no caso aqui um intercalonamento com 4 chip enables, ou seja, 4 DIEs por cada canal, para ter um melhor desempenho. Como mencionamos também, este SSD, por ser um controlador MaxioTech MAP1602A, ele não oferece suporte para DRAM cache. Portanto, ele aloca 40 MB da memória RAM do seu computador, seja ela DDR3, DDR4 ou DDR5, para armazenar as tabelas de metadados quando o computador ou notebook seja ligado, da onde é feita as transferências, que essas tabelas de metadados ficam armazenadas nas NAND flashes. Assim que o sistema, a máquina é ligada, é transferido para a memória RAM, e quando o computador vai ser desligado, é transferido novamente para as NAND flashes. E falando em NAND flashes, vemos que este SSD possui 4 NANDs que foram remarcadas pela BWin, que, como eu havia comentado, é a OEM da Acer e da HP. Neste caso, este SSD de 2 TB possui 4 NANDs, aliás, com a marcação BWN0AQF1BHCAD, que ao decodificarmos trata-se da fabricante chinesa YMTC, cujo modelo do die é o X36070, que é um die do tipo QLC, que é o modelo mais novo que a YMTC lançou até o momento. São dies de 1 terabit, ou seja, são 128 GB cada die. E como cada die são 128 GB e temos 4 NAND flashes, ao total temos 16 dies, ou seja, cada uma dessas NAND flashes possui 4 dies de 128 GB, totalizando 512 GB por cada NAND. E o bom é que esses dies se comunicam com o controlador na sua velocidade máxima de largura de banda, de 2.400 megatransfers por segundo, o que aumenta bastante o paralelismo e o desempenho. Vendo um pouco agora do seu PMIC, que é o circuito responsável por fazer a alimentação e a regulação da parte elétrica do SSD, para prover alimentação para o controlador, suas NAND flashes e outros circuitos de periférico do próprio controlador, por exemplo, vemos que o seu PMIC utilizado, cujo FAEFQB, ele pode ser encontrado em alguns outros SSDs mesmo, embora eu não tenha conseguido encontrar um modelo exato desse PMIC. Mas, através dessas fotos que estou mostrando agora, como esse outro componente que é o 9HFJC, vemos que ele é um Step Down Regulator, que trabalha com uma frequência de até 1.5 MHz e fornece 2 A de corrente máxima, e trabalha entre 2.5 e 5.5 volts. Provavelmente esteja fazendo algum procedimento, algum processo mesmo de step down, pegando a tensão de entrada e reduzindo um pouco para depois prover na saída do componente que ele esteja alimentando, seja ele alguma parte do controlador ou de suas NAND flashes, como vemos no diagrama que estou mostrando agora. Já esse outro componente, que é o ZB, ele talvez seja um componente da OnSemi ou da Ricoh, RICOH. Aparenta ser algum tipo de Linear Voltage Regulator, mas eu não tenho certeza porque eu não consegui encontrar o modelo exato deste componente. Antes de passarmos para os benchmarks, vamos dar uma olhada brevemente nos Power States deste SSD. E vemos que ele é bem semelhante a SSDs com NANDs TLCs. Vemos que o firmware que a fabricante colocou nesse SSD é o SN14428, possui temperaturas máximas de 90 a 95 graus, que é onde ele começa a fazer o procedimento de throttling mais alto. Ele tem 5 Power States, 3 Power States primários, que são ativos, e 2 em idle. Vemos que os Power States em idle têm um consumo elétrico bem reduzido, de menos de meio watt, o que é muito interessante. Até o momento dessa análise, que é até uma curiosidade interessante, esses modelos de SSDs como esse
e até um próprio outro da HP, eu acho que é o FX700, não me recordo de cabeça. Eles não possuem variações de componentes internos, então os componentes que tem até o momento nesse SSD são os que realmente tem, não tem outro modelo, felizmente. Quem quiser realizar a compra desses produtos, estarei deixando os links na descrição, mas como eu comentei, não são vendidos aqui no Brasil ainda. Então quem quiser realizar a compra desses produtos terá que comprar no Amazon ou em algum outro site como Newegg, etc. Vamos começar agora vendo os benchmarks utilizando o Crystal Disk Mark, com os testes de velocidades sequenciais, aonde podemos observar que ele consegue entregar o que promete, e acaba se saindo de forma idêntica a alguns outros SSD Gen 4, o que é interessante de se ver para um SSD QLC de 2 TB, pois geralmente esses SSDs QLCs, mesmo em cenários de velocidades sequenciais, eles não conseguem ter um resultado tão bom, principalmente na sua escrita sequencial, semelhante a alguns outros SSDs de capacidade igual, só que de TLC. E vemos que ele acabou entregando um resultado interessante, foi um ponto positivo. Já nas suas latências, novamente vemos que ele apresenta um excelente resultado, especialmente na sua escrita. Isso porque ele teve uma das menores latências de escrita até o momento. Veremos mais o porquê no decorrer da análise. Já agora, quando a gente parte para as velocidades aleatórias utilizando o QDEFT 4, vemos que até o momento dessa análise, ele foi o SSD que apresentou a maior velocidade de leitura aleatória, que foi um ponto bem interessante, porque nesse tipo de QDEF a gente já começa a ver em alguns cenários mais profissionais ou mais intensos no uso do dia a dia, e ele, como foi o SSD que apresentou o melhor resultado, ganhou um ponto positivo nesse cenário. Na sua escrita, ele também apresentou um resultado decente, mas não chegou a ser o mais rápido de todos até o momento. Ficou bem na média dos demais SSDs, como até mesmo de outros conjuntos, como o do controlador Phison 18 e NAND B47R da Micron. Quando alocamos apenas uma thread para realizar esse mesmo benchmark, vemos que ele não chegou a ser o SSD mais rápido no quesito de leitura, mas ele ficou com empate técnico com o NV7000T, que tem uma construção semelhante a essa, só que em vez de usar NANDs TLCs, em vez de usar NANDs QLCs, esse NV7000T utiliza NANDs TLCs. Já na sua escrita, vemos que ele ficou em segundo lugar, o que novamente foi um ponto positivo, porque ele ficou apenas atrás do Solidigm P44 Pro, o que para um cenário como esse foi muito bom. Utilizando agora o Autodisk Benchmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, utilizando diversos tamanhos de blocos, vemos que em sua leitura em pequenos blocos de até 32 KB, nenhum SSD conseguiu alcançar o desempenho deste Acer, o que foi um ponto interessante. Somente conseguiu ser ultrapassado logo após os 32 KB. Na sua escrita, o mesmo aconteceu, porém ele ficou na frente até 64 KB. Logo em seguida, ele começa a perder posições no ranking. Já em QDEF 1, na sua leitura, vemos que ele começa à frente, mas logo em seguida ele acaba ficando nos demais, ficando basicamente igual nos demais SSDs do comparativo. Só que nesse caso ele ficou menos tempo na liderança. Já na sua escrita ele ficou com empate técnico em relação aos outros SSDs, como o NV7000T da Netac e o Pichau Aldrin, que testamos de 2 TB. Já agora nos testes mais realísticos que podemos testar, que seria o 13 Mark Storage Benchmark, que realiza diversas traces, como gravação de games, transmissões através do OBS, dentre outras, vemos que ele apresentou uma pontuação de quase 3.400 pontos, aonde foi uma pontuação bem interessante, ficando apenas atrás de alguns SSDs, como os NV7000 de 1 TB e de 2 TB que testamos, o Kingston Fury Renegade e alguns outros, se saindo na frente do SSD Netcore de 2 TB e do Aldrin Pro que testamos um tempo atrás também. Isso porque neste cenário, a largura de banda dessas NANDs e a latência, a largura de banda foi um pouco menor e a latência foi um pouco maior, o que acabou penalizando um pouco no desempenho do SSD. Mas ainda assim, para um SSD QLC, teve um resultado bem respeitável. Já quando passamos para o PCMark 10, utilizando uma suíte de testes com maior foco em produtividade, aqui sim a gente viu que ele surpreendeu, pois ele teve uma pontuação de mais de 3.860 pontos,
ficando acima do Rocket 4 Plus G, que é um modelo mais tunado da Sabrent, e alguns outros SSDs da Netac, ficando um pouquinho abaixo do NV7000T. Isso provavelmente devido ao seu design de SLC Cache, pois essas NANDs, embora sejam QLCs, no modo SLC Cache apresentam um desempenho fantástico, o que fez com que nesse cenário, nesse benchmark, que tem um maior foco também na sua escrita, fizesse com que a sua pontuação ficasse mais elevada também. Passando para o Premiere, ao testarmos o nosso projeto de 16 GB, vemos que ele teve um tempo decente de carregamento, não foi o mais rápido, mas também não foi o mais lento, tendo um empate técnico com o KC3000 de 2 TB. Já quando carregamos o Final Fantasy XIV, vemos que ele teve o segundo melhor tempo de carregamento do game, mas para ser sincero, do melhor SSD para o pior NVMe que testamos, teve uma diferença de menos de 2 segundos e meio, então assim, não dá para clamar vitória aqui. Talvez em algum game cujo tempo de carregamento seja muito maior, a diferença seja mais notável. Mas nesse benchmark, embora ele tenha tido um resultado interessante, não é algo que dê para levar em consideração para todos os games do mercado. Já quando realizamos o teste de boot na máquina, vemos que ele teve o segundo melhor tempo de comparativo, ficando apenas atrás do KC3000, onde ele ficou com um tempo de menos de 16 segundos para fazer o carregamento do sistema operacional. Lembrando novamente que esse carregamento utiliza todos os drivers, todos os updates do Windows até ao tempo que essa imagem foi feita, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Partindo agora para a parte do SLC Cache do SSD, aqui vemos o real calcanhar de Aquiles de qualquer SSD QLC, a velocidade sustentada que ele tem. Vemos que este SSD tem um design de SLC Cache que a gente chama de Full SLC. O que isso significa? Como o SSD no caso tem 2 TB de capacidade e são NANDs do tipo QLC, o máximo que você consegue reprogramar para você ter de SLC Cache seria 1/4, porque NANDs são de 4 bits, você estava reprogramando ela para trabalhar em 1, você diminui em 4 vezes a capacidade. Se ele tem 2000 GB, o máximo que você consegue categorizar o produto seria de como 500 GB em modo SLC. E é o que acontece aqui. Porém, vemos que o volume de SLC Cache do SSD ficou em cerca de 497 GB, onde ele conseguiu manter uma média dentro do SLC Cache de mais ou menos 5.700 MB por segundo, que é interessante para um SSD desse tipo. Porém, logo após que ele sai do volume de SLC Cache, aí sim a gente chega no famoso calcanhar de Aquiles do SSD, onde ele teve uma velocidade máxima baixíssima de 149 MB por segundo. Ele chegou a ser quase 6 vezes menor do que o Aldrin Pro de 2 TB que testamos anteriormente. Mas novamente, isso ocorre devido a ser NANDs do tipo QLC. Infelizmente, não existem NANDs QLCs que sejam tão rápidos quanto as TLCs, pelo menos até o momento. Realizamos também um teste para verificar quanto tempo leva para o seu SLC Cache ser recuperado em um cenário realístico e não irrealístico. Vimos que quando a gente não utiliza o Trim, ele consegue recuperar cerca de 23 e 39 GB entre mais ou menos 5 minutos e 2 horas em idle, o que foi um resultado satisfatório nesse cenário que não é representativo da realidade. Já quando a gente usa o Trim e o Garbage Collection, aí sim a gente consegue ver que ele consegue recuperar o seu volume inteiro em poucos segundos. Quando passamos para os testes de cópias de arquivos, quando a gente utilizou um arquivo pequeno de 6.20 GB da SanDisk para o SSD, vemos que ele apresentou um empate técnico com o NV7000 de 2 TB, aquele que tinha problema no dissipador. Já quando a gente utilizou essa mesma pasta, não essa mesma pasta, aliás, quando a gente utilizou uma pasta de 25.2 GB, que era uma pasta de instalação do Counter-Strike Global Offensive da SanDisk para o SSD, ele teve um resultado um pouco melhor, ficando com 7.6 segundos, ficando acima de outros SSDs, como o KC3000, o Solidyne P44 Pro, mas ficou abaixo de alguns outros, como os que vocês estão vendo agora no gráfico. Tá. Mas a gente sabe que estes SSDs são muito eficientes com esse controlador. Mas uma coisa que principalmente esse controlador tende a sofrer com temperaturas elevadas. Será que nesse projeto aconteceu o mesmo? Como a gente pode observar, não. Vemos que ele não chegou a ultrapassar temperaturas acima de 68 graus, o que para um SSD dessa categoria de desempenho foi interessante o resultado. Isso levando em consideração que não foi utilizado nenhum dissipador, foi usado apenas o SSD de como ele vem de fábrica. Pois o SSD ele tem um padrão térmico de limitação de 90 a 95 graus, onde ele já começa a fazer um termothrottling mais severo a ponto de desligamento. Só que vemos que ele ficou bem longe desse limite
desse alvo térmico aqui. Isso acontece porque o tempo que leva para o SSD sair do volume desse LC Cache é muito pequeno. Como ele grava a mais de 5.7 GB por segundo, vamos colocar 5 GB por segundo, para um SLC Cache de quase 500 GB, ele fica basicamente menos de 2 minutos gravando na velocidade máxima dele. E depois que ele sai da velocidade máxima, ele cai para uma velocidade muito baixa, o que diminui muito a carga de trabalho no controlador, o que faz com que ele não esquente tanto. E por esse motivo que ele não esquentou muito neste SSD. E por último agora, vamos finalizar com os testes de consumo elétrico e eficiência, começando com seu consumo máximo, o que até o momento dessa análise, ele foi o SSD Gen 4 com o menor consumo elétrico. Ele foi tão eficiente nesse cenário que ele teve um consumo elétrico menor até do que o Kingston NV2 de 1 TB. Para vocês terem uma ideia, eu não estou falando que no NV2 de 2 TB. Este SSD QLC de 2 TB teve um consumo menor do que um SSD TLC de 1 TB, tipo de 3.500 MB por segundo. Olha só o quão insano foi isso. Isso foi muito bom. Na média, ele foi um pouquinho, teve um consumo abaixo ainda desse, ficando na faixa de 3.05 watts, mas ele foi um pouquinho maior do que o NV7000T, sendo cerca de 450 mW, mas ainda assim foi um resultado muito satisfatório. E por último, agora em Idle, vemos que ele teve um consumo um pouquinho maior de 740 mW, o que também foi um resultado incrivelmente baixo. E por último agora, que seria sobre a sua eficiência, vemos que ele tem um empate técnico com o NV7000T. Por que isso, sendo que o consumo médio deles foi diferente? Porque embora o NV7000T tenha tido um consumo menor, a largura de banda do FA200 durante o benchmark foi maior, devido às otimizações que YMTC, junto com a Maxiotech, fizeram nesse projeto, fazendo com que este SSD tivesse a mesma eficiência do NV7000T, o que torna ele excelente para quem quiser utilizar em laptops ou alguns outros locais. Tá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Agora vamos para a conclusão dele. Começando com suas principais vantagens, o que a gente pode começar com suas velocidades sequenciais, que foi excelente para SSDs do tipo QLC, porque ele consegue ultrapassar mais de 6.000 MB por segundo de forma fácil. Ele possui excelentes velocidades aleatórias, principalmente, por exemplo, em QDF de 4, onde ele teve uma das melhores que a gente viu. Suas latências também, como a descrita, foi muito boa, graças ao seu volume de SLC Cache. Ele também tem um desempenho prático, e também até mesmo para usos profissionais, dentro da região de SLC Cache, se vocês forem trabalhar com ele. Mas, obviamente, se vocês têm costume de vocês entupirem o SSD, o desempenho dele com certeza vai cair bastante. Então, eu não recomendo vocês encherem o SSD até o talo. Ele não possui também, um ponto positivo, variantes com componentes diferentes, o que é um ponto legal. Ele não chega a sofrer thermal throttling devido aos motivos que eu comentei anteriormente. Outro ponto interessante, ele tem uma excelente construção interna, embora sejam linhas do tipo QLCs, que sejam mais lentas do que as TLCs que encontramos no mercado, ainda assim, são lentes de boa qualidade e são lentes QLCs rápidas. Eu acho que sejam as mais rápidas do mercado até o momento. E possuem um controlador de boa qualidade. Tem um volume de SLC Cache muito grande, e ele se recupera de forma rápida. Ele tem também um software básico que seria para fazer clonagem, embora eu vou também colocar isso como ponto negativo porque ele não tem um software para fazer gerenciamento do SSD, apenas de clonagem. Felizmente, ele é um dos SSDs com a maior eficiência energética que eu vi até o momento, que foi um ponto bem interessante. Tem um baixíssimo consumo elétrico em idle, sendo excelente para utilização em consoles portáteis como o ROG Ally ou algum outro que tenha suporte SSDs 2280 ou até mesmo notebooks. Tem um preço bem agressivo também, como eu comentei, no exterior, mas aqui no Brasil ele não é vendido. E quais são suas principais desvantagens? Bom, aqui como eu te falei, a principal dele é que por se tratar de um SSD QLC, a velocidade dele fora da região de SLC Cache é muito baixa. É muito baixa mesmo. Mas isso não tem para onde fugir, porque isso aqui é a limitação das lentes, não é do SSD. Ele não acompanha, como comentei, um software para fazer gerenciamento, e a durabilidade deles, não em questão de qualidade de construção, mas a durabilidade no caso de quantidade de ciclos de gravação das lentes é menor do que os demais TLCs, então não tem muito para onde fugir também. Ele não é disponível para compra no Brasil, pelo menos até o momento, e ele não tem criptografia. Mas é isso, pessoal.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Caso vocês tenham gostado, cliquem no like, comentem, compartilhem e ativem os sininhos para ficar por dentro de mais novidades que estarei trazendo no futuro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado novamente. Abraço. Nos vemos no próximo vídeo.